Só, gente, nos próximos meses, o presidente Lula vai reforçar a política externa. 3 viagens já estão agendadas. A primeira, ele vai para a Índia, agora no mês de fevereiro, depois para a Coreia do Sul e, por fim, para os Estados Unidos no mês de março, onde vai se encontrar com Donald Trump na Casa Branca. O André Anelli está ao vivo conosco mais uma vez, vai trazer mais detalhes em relação ao que foi dito pelo presidente hoje, um pouquinho mais cedo aí no Palácio do Planalto, sobre esse encontro, André, porque o presidente disse que é importante estar olho a olho, ali tete a tete com o presidente norte-americano. Né? Exatamente isso, Cássio. Lembrando que esse é um ano eleitoral, então o presidente Lula naturalmente vai ter menos viagens internacionais do que os anos anteriores, mas sim, a principal agenda dele é para os Estados Unidos, encontro previsto com o Donald Trump para o mês de março. O dia exato ainda não foi combinado, mas esse encontro acontece em Washington, capital norte-americana, onde os dois, de acordo com o presidente Lula, não vão ter temas proibidos. Lembrando que o que está em alta entre Brasil e Estados Unidos é a questão do tarifaço, que já foi em sua quase totalidade superado, inclusive com a ajuda do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que é conduzido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Houve então uma reversão de praticamente todo o tarifaço, mas mesmo assim existe ainda na avaliação do MDIC e até mesmo do Itamaraty espaço para avanço nas negociações e até mesmo fortalecimento no mercado entre Brasil e Estados Unidos. Outro tema que ainda pesa em relação aos dois países é aquele Conselho da Paz que foi proposto, criado por Donald Trump. O presidente Lula ainda não deu nenhuma resposta em relação a esse tema. Ele afirmou apenas em uma conversa recente por telefone com o presidente Donald Trump que tem interesse que a Palestina tenha um assento fixo nesse Conselho da Paz, porque se trata de um colegiado, nas palavras de Donald Trump, para tratar então da reconstrução da faixa de Gaza logo depois do conflito com Israel. Por outro lado, os Estados Unidos não têm a intenção de fazer com que então a Palestina tenha um assento fixo nesse colegiado. Enfim, são diversos temas que devem ser debatidos e o presidente Lula tem como prioridade então essa viagem para os Estados Unidos no mês de março e aí concluindo então as outras viagens para a Índia, para a Coreia do Sul, no sentido também de fortalecer o mercado internacional que se demonstrou de certa forma vulnerável depois que houve então todo o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e que provocou um baque de certa forma na economia brasileira. Cássius. Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir, gente, inclusive essa fala do presidente Lula com Zé Maria Trindade. Zé, você que é o nosso chanceler do 3 em 1, nosso diplomata, que resolve todos os nossos problemas, gostaria de te ouvir também em relação a esse encontro, porque o Lula foi muito claro, eu converso de tudo, eu estou ali praticamente, né, é um livro aberto. Uma coisa é inegociável, que isso ele deixa muito claro, que é a questão da soberania, ou seja, já pensando em qualquer tipo de interferência, ou pelo menos, né, alguma interferência externa em relação às eleições. Então o presidente Lula vai se aproximar do presidente norte-americano, não só pelas relações entre os países, mas também pensando nesse ano eleitoral. Tá muito fora de lugar aí esse processo todo, né? Houve uma mudança mundial nas relações internacionais. E as relações estão muito ligadas, e presidente a presidente, muito mais do que como antigamente, de Estado a Estado, que se levava muito em relações anteriores, acordos anteriores, agora a coisa virou muito pessoal. Houve momentos aqui em que a chancelaria brasileira tinha um pé atrás muito grande sobre levar o presidente a Donald Trump para não repetir aqueles constrangimentos lá no Salão Oval da Presidência da República, na Casa Branca, né? E isso parece que está superado. Agora o temor é outro, porque o presidente Lula tem restrições a algumas decisões de Donald Trump. A principal delas é esta ação militar na Venezuela e uma intervenção, por que não dizer, na Venezuela. O presidente Lula não gosta da ideia. E outra situação é esse convite para compor ao Conselho de Paz em Gaza. O governo brasileiro não concorda com um conselho que não tenha palestino, por exemplo. Então, assim, da maneira como ele declinar do convite, será problema. Da maneira como ele aceitar, será problema interno, porque ele tem problemas internos aqui sobre esse posicionamento. Então, é um posicionamento muito complexo.
E de mais a mais, Lula entendeu, ele é um grande negociador, né? Foi forjado ali no sindicato. Negociar em sindicato é guerra. Manter poder em sindicato é, olha, difícil. Então, ele sabe negociar. Do outro lado, Donald Trump também é excelente negociador. Então, um momento muito sensível ali e a impressão que a gente tem é que há um esquecimento do que era a diplomacia até agora e a negociação parte direto, pessoa para pessoa. A personalidade de Donald Trump, presidindo um país forte com os Estados Unidos, mudou o eixo das relações internacionais.